paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao seu canal de estudo bíblico da Palavra de Deus, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Um breve estudo da Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 6. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, dizer a você muito obrigado. Continue curtindo nosso vídeo, comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto conosco. Curta nosso vídeo, comente e, se possível, indique ele para mais uma pessoa. Quero agradecer a você também que não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para me ajudar. Se inscreva para que esse canal possa chegar a 1000 inscritos. E para ele chegar, eu preciso da sua inscrição. É de graça, não paga nada. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 6, tem como epígrafe: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 6. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, né? Porque ela estava devendo, e naquela época, quando alguém estava devendo, os filhos dele eram levados para saldar a dívida, iam viver como servos do credor. E Eliseu disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, né? Ela não tinha nada, ela só tinha uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco, né? Mandou ela pedir muitos vasos emprestados até os vizinhos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Tá vendo? Quando o azeite cessou, ela foi lá dizer a Eliseu: Olha, o azeite parou. E ele disse: Vende, paga a dívida e vai ver do que sobrou. Né? Porque ela não tinha nada, mas agora ela tem. E ela podia saldar a dívida que ela tinha. Né? Mas veja que ela foi o quê? Ela recorreu quem? Ao homem de Deus. E ela creu no que ele falou. Foi lá, fechou a porta, começou a deitar o azeite, pediu vasos emprestados. Né? E quando parou, foi que ela foi até ele. Diz assim o nosso breve estudo de hoje. O tema é a provisão divina na vida dos crentes. A introdução diz assim: quando nos deparamos com desafio financeiro ou necessidades materiais, é fácil ceder ao desespero e à ansiedade. No entanto, como crentes, somos chamados a confiar na provisão divina em meio às nossas diversidades. A passagem de 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 6, nos revela o poder e a fidelidade de Deus em suprir as nossas carências, mesmo quando parece que não há solução à vista, né? Porque para ela não tinha solução. Mas ela recorreu a quem? Recorreu ao homem de Deus. E o homem de Deus, né, disse a ela: Olha, o que é que tu tem lá? Eu só tenho uma botija de azeite. Então pronto. Pega vários vasos emprestados e começa a deitar o azeite. E ela creu no que Eliseu falou, porque ela sabia que ele era um homem de Deus, era um profeta. E ela foi e fez da forma que ele ordenou a ela. Primeiro ponto nosso diz assim: a viúva e a crise financeira. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 2, que diz: Olha, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É o que ela tinha, só tinha uma botija de azeite. Né? Aí, nessa narrativa encontramos uma viúva que enfrenta uma crise financeira desoladora após a morte de seu marido, um dos discípulos do profeta. Ela se vê diante da ameaça de perder os seus filhos como pagamento de uma dívida impagável, né? Que a dívida era grande. E para saldar a dívida era o que? Preciso o quê? Que os 2 filhos dela
fosse trabalhar para o credor como escravo, né? A solução dela, a situação dela estava desoladora. Como essa viúva, muitos de nós enfrentamos um momento que a provisão parece impossível e as circunstâncias parecem desesperadoras, né? Porque na situação dela é uma situação desesperadora. Como ela podia saldar a dívida se ela não tinha dinheiro? E a única maneira dela saldar a dívida naquela época era o quê? Era o credor levando os 2 filhos dela, a única coisa que ela tinha, porque o marido tinha morrido. Mas ela recorreu a quem? A Eliseu. E Eliseu ordenou a ela que ela fosse o quê? Perguntou o que é que ela tinha. Ela só tinha uma botija de azeite. E foi aí que ele, né, proveu uma solução para ela. Segundo ponto, diz, a busca de ajuda, 2 Reis, capítulo 4, verso 3, que diz, então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Veja que ela foi pedir ajuda. A viúva, em sua angústia, recorre ao profeta Eliseu em busca de ajuda, né? Ela disse, ele era discípulo do profeta. A quem eu vou pedir ajuda? Foi pedir ajuda ao homem de Deus. Ela reconhece que não pode resolver seu problema sozinha e se volta para aquele que representa a presença e o poder de Deus em sua vida. Quem representava a presença e o poder de Deus era quem? Eliseu. Da mesma forma, somos chamados a buscar a Deus em nossas dificuldades, confiando que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua vontade, né? Porque quando ela foi ao encontro de Eliseu, Eliseu, a primeira coisa, o que é que ele podia fazer por ela? O que é que ele ia fazer? O que é que ela tinha? E ela disse, eu só tenho uma botija de azeite. E ele, como homem de Deus, disse, olha, vai lá, pede vasos emprestados e deita o azeite. E tu pega uma parte do azeite, vende e vai viver do restante. Né? Porque a situação dela estava difícil, mas ela sabia que tinha um homem de Deus ali, que representava a presença e o poder de Deus. Por isso que ela recorreu a ele. Terceiro ponto de a orientação de Deus, 2 Reis, capítulo 4, versículo 4 a 5, que diz, então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Os filhos traziam os vasos e ela enchendo. Trazendo vasos e ela enchendo. Eliseu, movido pela compaixão, inspirado pelo Espírito Santo, oferece uma solução aparentemente improvável para a situação da viúva, né? Que é uma solução ali que ainda ela olhou assim, ela creu, né? Que ela podia duvidar, oxe, o que é que eu vou fazer com uma botija de azeite e pedir muitos vasos emprestados se eu só tenho uma botija de azeite? Mas ela creu naquilo que ele falou, né? Ele instrui a mulher a reunir vasos em sua casa e derramar o azeite que possuía em cada um deles. Este é um lembrete poderoso de que Deus muitas vezes escolhe usar meios aparentemente simples e ordinários para realizar seus propósitos extraordinários em nossas vidas, né? Porque, aparentemente, o que é que ele vai fazer com tantos vasos se ela só tinha uma botija de azeite? Mas ela creu naquilo que Eliseu falou. Creu no homem de Deus, orientando ela. E quando ela conseguiu vários vasos, o azeite, olha, e foi enchendo, enchendo e botando a parte, enchendo e botando a parte, enchendo e botando a parte. Por quê? Porque ela creu naquilo que ele falou. E sabia que Eliseu era um homem de Deus. Quarto ponto fala, a multiplicação da provisão, 2 Reis, capítulo 4, verso 6, que diz, e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Veja, quando disse não há mais vaso nenhum, o azeite parou. Conforme a viúva obedece à orientação de Eliseu, testemunha um milagre surpreendente. O azeite em sua casa se multiplica, preenchendo todos os vasos que ela reuniu. Essa história nos lembra que Deus é capaz de transformar a escassez em abundância e suprir além do que podemos imaginar. Sua provisão não conhece limites. A provisão de Deus não conhece limites. Está faltando tudo. Mas ele faz com que tudo apareça. Do nada, não tinha jeito, estava desesperador a situação dela, mas daqui a pouco ela estava com tudo. Né? Deus fez suprir. De uma botija, ela encheu vários vasos de azeite. E o azeite naquela época era o quê? Era caro, valia muito dinheiro. E ela ganhou muito dinheiro com aqueles azeites.
pagou a dívida e ainda sobrou dinheiro para ela viver com os filhos. Porque Deus supriu, além do que ela imaginou e pensou. Às vezes a gente está preocupado com uma coisa, aí Deus vai suprir toda a necessidade, além daquilo que a gente imagina ou pensa. Para concluir, vai dizer assim, a história da viúva de 2 Reis, capítulo 1, verso 6, nos desafia a confiar na provisão divina em todas as áreas de nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos crises financeiras, emocionais ou espirituais, podemos encontrar esperança na certeza de que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Que possamos buscar a Deus com fé, obedecendo a sua orientação e confiando em seu poder para nos sustentar e nos abençoar abundantemente. Conforme ele prometeu que cada um de nós seja encorajado a depositar nossa confiança na provisão divina e testemunhar a manifestação do seu poder em nossas vidas, né? Porque muitas vezes estamos passando dificuldade, mas Deus supre as nossas dificuldades, as nossas necessidades, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós e sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos necessitando. A viúva estava lá, numa situação desoladora, não tinha quem ajudasse, mas ela recorreu ao homem de Deus e a necessidade dela foi suprida, além do que ela imaginou e pensou. Então que nós possamos depositar toda a nossa confiança em Deus. O relato da viúva, né, é um relato para que nós sempre estejamos pensando nisso. Por mais que algo falte, por mais que não tenha nada, mas Deus do nada faz surgir tudo. E sabemos que Ele é quem supre as nossas necessidades materiais e espirituais. Amém?